Olá, pessoal! Muito bem-vindos todos vocês à nossa live especialíssima hoje, tratando de uma pergunta que muitas mães fragilizadas com seu bebê ainda na UTI nos fazem a nós médicos. Doutor, doutora, meu bebê vai ser normal? E para essa live eu vou convidar uma colega muito querida do meu curso de mentoria do MCD, Método Crescimento Digital, a doutora Jéssica Soares. A doutora Jéssica Soares é paraense, formada na Universidade Estadual do Pará e foi para São Paulo para fazer sua residência em pediatria, onde se apaixonou além da oncologia pediátrica, que foi sua segunda pós-graduação, pelos cuidados em prematuros. Então, há quase 10 anos, ela acompanha famílias de crianças prematuras. E há um ano, ela está fazendo doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, especificamente no tema de cuidados em prematuros. Então, eu peço para todos vocês, né, que comecem a avisar aqui pelo aviãozinho aos seus 3 primeiros contatos. Vamos lotar essa sala e conversar sobre prematuridade. A doutora Jéssica já entrou, eu vou aceitar aqui o convite. Vou com a doutora Jéssica Soares. Jéssica? Olá, boa noite, Jéssica. Tá me ouvindo? Oi, boa noite, estou ouvindo bem. Vocês me ouvem? Perfeito, estou ouvindo bem, tá? Tudo tranquilo. Então, Ai, Jéssica, eu comecei já fazendo aqui um breve resumo, um breve currículo, mas me fala um pouquinho, fala aqui para os nossos seguidores, quem é você, de onde você veio, por que você é tão apaixonada pelos prematuros. bom, gente, então eu sou a Jéssica Soares, eu sou médica paraense. Vocês vão perceber meu sotaque aqui, que eu não nego, mas eu estou em São Paulo há 16 anos, que é meu tempo de formada. Me formei lá no Pará e vim fazer residência de pediatria aqui. Então, em 16 anos aconteceram muitas coisas, né? Eu Uhum, fiz residência, iniciei aí a minha, você estava falando da oncologia pediátrica, né? Eu sempre gostei de estudar sobre doenças, né? Crianças doentes. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria que seu filho ficasse doente, e quando se trata de uma doença grave, qualquer pai, qualquer mãe quer um médico muito especializado, quer o melhor médico. Então, eu sempre busquei, sim, ser o melhor que eu posso ser, né? Eu não concluí aí a oncologia pediátrica, né? Acabei voltando aí para uma outra área que também é uma área muito delicada, que é a neonatologia, né? Então eu sim, trabalho desde 2013 com bebês prematuros, bebês é, no nascimento, né? Com sala de parto, bebês ali que estão internados com a mãe. E como eu estou num grande centro, né, que é São Paulo, acabei casando e ficando aqui nessa cidade, eu aproveitei para estudar aí nos melhores hospitais. Então, eu sempre trabalhei nesses lugares, né? Vocês sabem que São Paulo recebe pacientes do Brasil inteiro, né? Por ser um grande centro, tem grandes hospitais, então nós temos muitos bons recursos que a medicina, que a tecnologia pode oferecer, e com isso eu acabei pegando muita mão, né? Acabei tendo muita experiência com bebês complexos, né? E dentre esses bebês complexos, os prematuros são aquele grupo, né? Um grupo muito grande de bebês aí que merecem uma atenção especial. Então, nesse período aí, eu também iniciei meu projeto de pesquisa. Eu queria trabalhar com prematuros, porque é uma paixão, né? A gente não tem como explicar coisas do coração, né? Então, dentro da medicina, a gente acaba gostando mais de uma área, né? Então, é uhum, uma área que eu sempre gostei.
Então, eu estou trabalhando aí há um ano aí com pesquisa e com atendimento de bebês prematuros aí na USP. E a gente está aqui Perfeito, para Jéssica. falar sobre esses Sobre a bebês, né? maturidade, é isso. E É, foi a esse, pergunta que você me propôs, né? Meu bebê vai ser normal? Ele vai ser normal, né? Quantas e quantas mães já te procuraram fazendo essa mesma pergunta nesses 16 anos de formação que você tem visto aí a neonatologia avançar, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, como também do ponto de vista de humanização, Uhum. deixando a equipe da UTI, a equipe da neonatologia, né, a equipe de segmento do prematuro mais próximo às famílias, a ponto dela ter coragem, né, de perguntar essa questão aparentemente simples, mas que não é de jeito nenhum, né, diante de tantos fatores que estão envolvidos sobre se a criança vai ser normal. Mas fala aí a quem está caindo de paraquedas, não sabe o que é prematuridade e se todo bebê prematuro é igual. Gente, então assim, para a gente iniciar uma conversa sobre prematuro, você precisa saber o que é um bebê prematuro, né? Então, um bebê prematuro é todo bebê que nasce antes de 37 semanas de idade gestacional. Então, antes disso é prematuro e depois disso é termo. Tá? Então, toda grávida quer que o seu bebê chegue aos famosos 9 meses de gestação, que seria essa gestação de termo, né? Pelo menos até 37. Né? Quando não consegue por algum motivo, e são vários motivos que a gente tem que pode desencadear um parto prematuro, a gente tem aí um nascimento antes do tempo. É claro que hoje a gente tem, com a tecnologia, com os avanços da medicina, né, toda a equipe aí multidisciplinar que trata de um bebê prematuro, eu percebi também que houve um avanço aí até com a telemedicina, né? Uhum, Eu vi nesses anos que o acesso ao atendimento melhor desses bebês, ele se disseminou, ele está chegando a outros centros aí, até aqui em São Paulo, não fica só aqui nos melhores bairros, né? Até na periferia a gente vê esse avanço. Então, eu acredito que esse avanço também chega no Brasil, né? Pelo Brasil afora. Então, a gente tem bebês que já começam a sobreviver ali numa idade bem limítrofe, né? Então, ali por volta de 23, 24 semanas, né? Que é uma idade ali que eles já podem, né? Mediante vários aspectos, né? Mas a gente sabe que existem bebês que sobrevivem, né? Então, uhum. entre 23 semanas, imagina, lá, né? Pouco ali com 6 meses, até chegar a 36 e 6 dias, você tem ali um leque muito grande de bebês. Então, esses bebês, eles são todos prematuros, mas eles são completamente diferentes entre si. Então, a gente tem a maioria dos prematuros são aqueles que nascem ali entre 34 e 36 semanas, né? Então, o grupo maior de prematuros são os prematuros que são chamados de tardios, ou seja, eles quase chegaram aos 9 meses, né? Uhum. Mas eles são prematuros, eles não chegaram, mas foram quase lá. Então, eles são bebês que têm um peso até bom. Os pais olham muito o tamanho, né? Então, o tamanho já até serve ali na roupinha do RN, né? Então, são bebês que muitas vezes conseguem ficar ali junto com a mãe. Eles, se não tiverem nenhuma intercorrência da prematuridade, eles ficam ali internados com a mãe. Então, eles recebem a visita que a mamãe recebe na maternidade, e são bebês que, no nosso olhar, assim, de pai e de mãe, às vezes a gente não percebe tanta diferença, né? Então, a grande maioria do grupo dos prematuros está nesse grupo aí do tardio. Mas a gente tem ainda os prematuros moderados, né? Que são aqueles bebês que têm entre 32 e 33 e 6 dias, né? Tem os muito prematuros, que são
de 28 até 31 semanas e 6. Então, você vê que é muita continha, né? Muito númerozinho. Isso. E tem aqueles extremos, né? Que são aqueles que nascem menores, né? Geralmente eles nascem com menos de 1 quilo e são aqueles bebês que dão mais trabalho, que ficam mais tempo internados, né? Que podem, pela imaturidade maior e pelo peso menor de nascimento, eles podem apresentar aí mais intercorrências por diversos fatores. Então, são aqueles bebês que ficam mais tempo internados. Então, você vê que só aí eu já falei de vários pacientes diferentes, né? Diferentes, exato. Muito diferentes. Então, assim, para um médico que trabalha de prematuro, quando a mamãe chega, doutora, meu bebê é prematuro, eu já penso no grupo, de qual grupo, né? Então, você precisa me falar pelo menos a idade gestacional, né? O peso do O peso bebê, do que é nascimento. algo importantíssimo, porque o peso também algo que define bastante assim, o que a gente pode esperar desse bebê. Então, Uhum. além da idade gestacional, a gente tem o peso de nascimento, que é algo que já fala para a gente muita coisa que pode ter acontecido com o bebê ainda quando ele estava dentro do útero, né? Então, pelo peso, a gente sabe se esse bebê teve muita dificuldade para crescer dentro do útero. E essa dificuldade aí de crescimento gerou um agravo tão grande, uma desnutrição dentro do útero, que foi tão grave que teve que nascer antes do tempo, senão esse bebê nem poderia sobreviver, né? Então, o peso também fala muita coisa para gente. E esses fatores, também a gente já consegue perceber, dependendo da classificação do bebê, quais as possíveis intercorrências que esse prematuro pode ter sofrido ali no seu período de internação. Perfeito. Veja só, a neonatologia, que é a caçula das subespecialidades pediátricas, né? Vem se desenvolvendo aí no último século, nas últimas décadas, na verdade, o quanto ela é fascinante, cativante. Eu mesmo, Jéssica, tive uma experiência muito gostosa com a neonatologia assim que eu terminei minha residência de pediatria. Entrei em UTI neonatal, sala de parto, pensava inclusive em fazer residência em neonatologia, mas aí me apareceu a neuropediatria e foi uma paixão arrebatadora, mais do que a neo. Mas eu gosto muito do tema e vejo que há uma necessidade muito grande de se preparar recursos humanos, médicos, toda a equipe, né, que lida com o prematuro. Afinal, apesar de ter se evoluído muito em termos de tecnologia, assistência, antibióticos, né, oxigênio terapia, surfactante e tal, e quem não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada no perfil da doutora Jéssica, pediatra de prematuros, que tem um post fascinante sobre toda essa história do prematuro, mas apesar de ter se evoluído tanto, ainda se cresce muito o número de nascimentos prematuros. Segundo a OMS, 10% da população nasce antes do tempo esperado, né? E em alguns centros, como o que você está, São Paulo, hospitais de referência em gestação de alto risco, você vê que esse percentual duplica, é até 22% de nascimentos prematuros, onde metade da gente não sabe a causa. Por quê, né? O trabalho de parto prematuro começou e ainda é um mistério para a ciência e a gente tem que lidar com as consequências e a neonatologia está aí para nos ajudar. Então, a gente combinou que não ia falar dessa parte de cuidados imediatos ao prematuro, UTI, trabalho de parto, mas sim quando a família, ufa, recebeu a alta e está indo para casa, né? Então, muitas vezes, talvez a pergunta, ele vai ser normal, seja uma pergunta de uma mãe que não seja tão caloura, seja uma mãe veterana, porque a mãe que está indo com sua criança para casa, depois que sai da UTI, ela pergunta o seguinte, será que ele está respirando? Né? É isso? Será que, será que eu estou alimentando bem? Será que o leite está sendo forte? Por que ele está chorando tanto? São essas perguntas imediatas. Depois que a ficha cai,
é que ela vai ver, né, com os acompanhamentos que há algo a se observar, é algo a se procurar. E qual é o primeiro passo dessa família? Ou qual deveria ter sido, né, o passo dessa família ao ter o bebê prematuro para receber o acompanhamento? Qual especialista que deve ser procurado e que vai ser o maestro regente de toda a orquestra de profissionais? Me Olha, fala a aí um primeira pouquinho do coisa, seu trabalho. pode deixar. Primeira coisa assim, que eu quero deixar claro para os pais, para um bebê ter alta do hospital, um bebê prematuro, você pode ter certeza de que ele passou ali pelo aquele período de que ele estava sendo provado, né, daquele período de observação. Então, passou aquele período de turbulência, passou o período de vencer ali aquelas intercorrências da prematuridade, as doencinhas da prematuridade, e o bebê começa a ter um período de estabilidade clínica, né? Então, ali o que o pediatra fica só observando o quanto que ele está ganhando de peso, se ele está conseguindo mamar no peito, ou se, mesmo com complemento, se esse bebezinho está conseguindo suprir ali as suas necessidades no berço. Por quê? Porque ele vai ficar no berço na casa dele, né? Na casa dele não tem incubador, o bebê precisa se adaptar à vida real. Então, nesse período que o bebê sai da incubadora e começa a ir para o berço, que ele começa a ter a vida normal de um bebê, é super importante os pais estarem mais presentes ali no hospital, porque é nesse período que vocês vão aprender os cuidados com o bebê. Muitos pais têm medo de pegar no bebê, né? Porque acham que o bebê é pequenininho, ele vai quebrar, e isso não acontece. É ali que vocês vão se sentir mais seguros, e tem profissionais 24 horas para estar auxiliando, para estar tirando as dúvidas, né? Então, nesse período que a mãe consegue ficar mais tempo com o bebê, e a gente consegue ali trabalhar melhor o aleitamento materno. Então, aproveitem esse período ali. O pediatra já fala assim: olha, tá faltando 100 gramas para chegar no peso ideal, tá faltando pouco para ir para casa. Então, aproveitem esse período. Então, o bebê que fica bastante tempo internado, esse bebê, que são os prematuros, os menores, né? Esses bebês, especificamente eles, vão precisar ser acompanhados por um pediatra especialista em prematuros, porque geralmente eles saem com um peso mais limítrofe, né, com aquele peso mínimo, ou mesmo que tenha passado um pouquinho do peso mínimo, ainda assim com aqueles cuidados maiores, né? Que são os bebês que tiveram mais intercorrências. Então, esse pediatra especialista em prematuros é aquele profissional que vai guiar o caminho, né? Então, é o primeiro especialista a quem os pais vão recorrer, é aquele que está acostumado a avaliar o desenvolvimento do bebê, desses bebês mais vulneráveis, digamos assim, né? E tomar as condutas necessárias para este tipo de bebê. Então, geralmente, o próprio hospital já encaminha para a equipe especializada ou para ambulatório de prematuro, ou você que não tem esse acesso, você pode procurar por pessoas que tenham essa especialização, porque o olhar para esse grupo de bebês é um olhar mais refinado, é um olhar de especialista mesmo. Às vezes eu recebo o bebê que os pais comentam assim: ah, o pediatra fala que está muito atrasado, né? O Uhum. pediatra falou que o meu bebê não está crescendo direito. E algo que eu percebo que talvez não seja tão fácil de entender para quem não trabalha na área é exatamente não cobrar do bebê aquilo que ele não pode dar. Então, por Perfeito. exemplo, um bebê que nasce com 32 semanas, né? Então ele Uhum. nasceu ali 2 meses antes do tempo, né? É, Quando ele tiver 2 meses de vida, né? Então se passou, são 2 meses quase que eternos para quem está numa UTI, mas o bebê tem 2 meses de vida. Esse bebê, ele ainda é pequenininho,
né? Ele está ali com mais ou menos uns. Se ele nasceu com 1,2 kg, 1,3 kg, ele ganhou ali aproximadamente 1 quilo, vai, na internação. Então, ele é um bebê pequeno aos nossos olhos, mas ele é um bebê de 2 meses de vida, né? Então, quando alguém que vai visitar pergunta quanto tempo seu bebê tem, aí os pais morrem de vergonha, né? Porque já sabe que a pessoa está com aquele olhar assim, nossa, que bebê pequeno. Aí você Isso. fala lá, nossa, meu bebê tem 2 meses. Aí a pessoa fica assim espantada. Tem até profissional que fica espantado. Porque os Uhum. pais me falam, não queriam dar vacina no meu bebê. Por quê? Porque meu bebê é pequeno demais. Então, é preciso a gente, principalmente o profissional de saúde, entender que para o prematuro existem duas idades, né? Que eu preciso considerar que é a idade de vida que ele tem, né? Então, esse bebezinho, depois de 2 meses, tem 2 meses de vida. Só Uhum. que eu preciso desconsiderar a prematuridade dele. Então, eu preciso corrigir a idade para o fato dele ter nascido prematuro de 32 semanas. Então, com 2 meses, esse bebê vai ter ali aproximadamente 40 semanas de idade gestacional corrigida, né? Então, em termos de desenvolvimento desse bebê, ele é muito semelhante a um bebê que acabou de nascer, É um né? recém-nascido. Uhum. Ele é semelhante a um recém-nascido, só que ele tem 2 meses de vida. Só que quando eu vou avaliar esse bebê, eu não espero que ele esteja fazendo coisas que um bebê de 2 meses faz. Por quê? Porque ele nasceu muito antes do tempo. Então, o que eu espero dele são atitudes semelhantes a um bebê recém-nascido. Ou seja, o que um bebê recém-nascido faz? Ele mama, ele dorme, ele chora, né? Ele faz cocô e faz xixi. Então, o bebê tem 2 meses de vida, mas ele só faz isso. Então, não é para entrar em desespero, não é para julgar os pais, porque o neném é pequeno demais, porque o neném não se desenvolveu. Ele está e está trabalhando muito ainda, porque ele tem que se desenvolver fora do ambiente dele, que deveria ter sido o útero materno, né? Para o bebê, esse desenvolvimento fora do útero é uma luta, ele está ali trabalhando com todas as forças que ele tem, né? Então, para ele isso é muito difícil. Então, não cobrem do bebê algo que ele não pode dar. A gente precisa ser Certo. gentil com o bebezinho prematuro. Não é nem gentil, é justo, né? Tem que ser justo. Você não vai exigir que ele esteja no mesmo padrão de desenvolvimento, né? De outra criança que saiu do útero a termo e realmente está à frente dele em termos cronológicos, né? Ele tem que ter a idade corrigida, como você falou, descontando-se as semanas que faltavam para um parto a termo, né? Mas o parto foi prematuro, a família é prematura também, então a família não estava nem sequer emocionalmente preparada, financeiramente preparada, faltava ainda comprar, né, os últimos detalhes do quartinho, então tá tudo meio atrapalhado. E o médico que vai dar assistência, a equipe que vai dar assistência, não pode fazer mais confusão. A gente está aqui, né, e tem que estar disposto para esclarecer, né, e cobrar o que pode ser cobrado, né, ser gentil e ser justo. Então, o bebezinho, né, que teve seu desenvolvimento intrauterino interrompido por qualquer causa, né, e teve que se desenvolver na incubadora, ao ser levado para seus atendimentos médicos, se por acaso o pediatra não for especialista, o papai tem que lembrar, o doutor tem que corrigir, né? Se for um pediatra especialista, ele já sabe o que fazer e vai só exigir o que o bebê pode entregar, não é isso, doutora Jéssica? E se tem alguém que está com dúvida, tem post no, no perfil da pediatra de prematuros explicando tintim por tintim, do jeito que você falou aqui pra gente. Eu comecei esse perfil pediatra de prematuros porque eu percebi que o público é diferente.
né? As famílias, como você falou, elas são diferentes, porque elas também foram pegas de surpresa. Ninguém planeja um parto prematuro, ninguém. Então, assim, tudo aquilo lindo, aquele sonho, o quartinho, tudo que você estava planejando foi meio que antecipado, foi às pressas, foi uma emergência. Muitas mães precisam de um tratamento assim na UTI, foi algo grave que aconteceu. Então, a Uhum. gente realmente precisa tratar desses bebês e dessas famílias de uma forma mais especial, porque eles merecem ser olhados de forma especial. Concordo mesmo. E aí, então a família chegou no seu pediatra especializado em prematuros e o pediatra deu as primeiras orientações, corrigiu a idade, né, e identificou alguma coisa que pode ser melhorada, né, precocemente, vai solicitar algumas intervenções. O que acontece depois, quando você É, vê que algo não está indo bem? olha, lembra que eu falei assim daqueles grupos de prematuro, né? Então Sim. depende, tudo vai depender de quantas semanas esse bebê nasceu, do que ele teve na maternidade, do peso que ele nasceu e de como ele chega para gente ali no momento ali do consultório, né? Saiu do hospital e já veio. Uhum. O acompanhamento vai depender de tudo isso, porque para cada bebê vai ser um olhar diferente. Mas vamos imaginar que o nosso bebezinho prematuro está dentro do grupo ali da maioria, né? Que é do prematuro tardio, né? Do Uhum. bebê que nasceu ali com 35 semanas, ficou um pouquinho cansado, precisou ir para UTI, recebeu um pouco de oxigênio, um pouquinho de soro, teve icterícia, ficou ali 2 semaninhas internado, aprendendo a mamar e foi para casa. Então, esse bebê vem ali pro consultório, ele está com mais ou menos ali 2,5 kg, né? 3 quilos, por aí. Então, ele é um bebê que, aos nossos olhos, ele tem até um tamanho razoável, né? Não vai sofrer tanto. Esse bebê, o prematuro tardio, esse é um bebê que a gente consegue ter um olhar para ele, ele consegue alcançar ali o bebê de termo, né, mais rápido, em até 6 meses. Então, praticamente, se ele não teve nenhuma intercorrência específica, nenhum problema ali da prematuridade, se a internação dele foi rápida, praticamente ele vai ter uma vida de um bebê normal, praticamente, ali do acompanhamento normal. A gente vai esperar que em até 6 meses ele tenha um desenvolvimento semelhante ao bebê de termo, e com isso, claro que é minha função, função do pediatra, avaliar se o bebê está conseguindo chegar e alcançar os marcos do desenvolvimento do bebê normal, tá? Certo. Porque se esse bebê não estiver conseguindo, sabendo que ele é prematuro, eu já vou intervir. Então, eu vou ajudar esse bebê, né? Indicando ali, talvez, a fisioterapia motora, que deveria ser de fácil acesso para todos os bebês prematuros, porque teoricamente todos eles podem apresentar ali alguma dificuldade, né? Então, fisioterapia motora, fonoaudiologia, né? Alguns vão ter dificuldade para mamar, às vezes ali com 6 meses podem ter um pouquinho mais de dificuldade na introdução alimentar. Então, tudo isso é função do pediatra, tá? Agora, para os menores, né? Para aquele bebê que ficou ali 1 mês, 2 meses internado, ele sai ali com peso limítrofe em torno de 2 quilos. Se ele não teve nenhuma intercorrência mais séria da prematuridade, então veja que tudo depende de muitas coisas, né? Uhum. O início ali do atendimento dele, pós-alta, ele também parte desse princípio. Eu quero que esse bebê, ali a minha função é de ser o guia, mas eu quero que esse bebê tenha um desenvolvimento de acordo com a idade corrigida. Lembra que eu vou corrigir para a prematuridade.
Então, volto lá no meu bebê de 32 semanas, que chega para mim com 2 meses de vida. Ele é pequenininho, tá? Ele tá ali com 2 quilinhos, né? Mas ele tem 2 meses. Então, eu sou pediatra, eu vou indicar para esse bebê o que que tem com 2 meses. Vocês lembram? Vacina. Então, a gente tem que indicar as vacinas para o bebê prematuro. Mas, doutor, ele é muito pequeno, olha, nem vai caber agulha na coxinha. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Algumas vacinas são especiais para o bebê prematuro, então é nossa função também fazer isso. Sempre falar para os pais, né? Quando se trata de prematuro, eu sei que nem todo mundo tem acesso ali à vacinação no setor privado, Uhum. mas a gente sempre, é nossa função, né? Orienta os pais que a vacina de 2 meses, né? No setor privado ela tem menos reações, então é algo que é uma escolha melhor para o bebê prematuro. Então é nesse sentido que o trabalho com o prematuro ele é mais refinado, né? Nem tudo a gente consegue fazer o melhor, assim, o que a gente acha que é melhor via serviço público, mas a gente coloca assim para os pais, né? Para Perfeito, a informação proteger chega. a informação, eu acho que sempre deve chegar, né? Da Uhum. melhor forma ali para os pais, que a decisão tem que ser deles, mas a nossa função é informar de qualquer jeito. É É, orientar, né, Jéssica? Isso. Então, ali, o meu bebezinho de 2 meses, além das vacinas, o que que a gente consegue fazer? Lembrar que para ele é importante o aleitamento materno, então eu vou fazer o possível, tudo que eu puder ali na orientação daquela mãe, para que ela consiga levar essa amamentação o maior tempo ali possível para ela, né? Então, é nossa função também. Alguma Deu uma intercorrência, travadinha, tá me ouvindo? mãezinha. Eu tô ouvindo. Ah, oi, Tá ouvindo? voltou. Tô Ah, sim. então tá bom. Então, assim, dependendo do que esse bebê tiver apresentado, então, quanto mais tempo de internação, mais diagnósticos o bebê tem, né? Então, dependendo Exato. disso, também é possível que a gente precise encaminhar para alguns especialistas, tá? Então, é por isso que é importante conhecer as doenças da prematuridade, porque pode ser necessário ali a ajuda, né, o complemento com os especialistas. Perfeito. Quando chega na minha mão, né, encaminhado, e eu gosto que seja encaminhado pelo neonatologista que acompanhou a família, que acompanhou a criança. Então, de certa forma, há essa situação que você falou, que da gente poder ter que estratificar, né? Como um grande grupo, né, os prematuros, a gente sabe que tem incidência de maiores complicações neurológicas. Quanto mais prematuro, maiores são os fatores de risco. Quanto mais leve, quanto menos peso ao nascer, maiores são os fatores de risco. Quanto mais intervenções teve que passar, maiores são os fatores de risco. Então, Ai, nesse doutor, grande grupo, travou. então, nesse grande grupo, né, a gente vê que até um terço, que a maior incidência, né, é de transtornos motores, que vão desde paralisia cerebral, né, transtornos de tono, atraso de marcos motores e do planejamento motor. Então, muitas vezes, quando a mãe pergunta, vai ser normal, né, a gente tem que lidar com a estatística fria, né, e bruta dos números, que há uma possibilidade de não se chegar à normalidade, né, seja lá o que isso for, porque quando a gente está falando de seres humanos, normal é algo muito, muito, muito difícil de se alcançar, porque existem diversas características ímpares de cada um, né? E é isso que nos torna espécie, né? Ser tão diferentes e tão versáteis e tão adaptáveis. Mas é bem confuso quando a mãe pergunta, a gente vai explicar, né, o que a gente pode alcançar com a estimulação, né, a detecção precoce de transtornos, a estimulação precoce e o encaminhamento adequado
aos especialistas que vão poder nos ajudar. Então, os primeiros transtornos são os transtornos motores. Depois a gente vê que de 14% em algumas estatísticas até 31% são as alterações cognitivas e distúrbios de aprendizado, né? Alterações de memória, de atenção, de funções executivas de uma forma geral, vão incidir de forma maior nesse grupo, né? Do grupo das crianças, né, em idade escolar, mas que tem um passado de prematuridade, entende? E hoje, uma grande pergunta, né, é a questão e a relação com o autismo. Quando a mãe pergunta, muitas vezes está querendo justamente se referir aos transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, transtorno do desenvolvimento intelectual e deficiência intelectual. Então, a gente vê que, de modo geral, colocando tudo isso num grupo só, até 30% das crianças com histórico de prematuridade tem essa correlação, né? Especificamente do autismo, a gente não tem tantos estudos robustos, a não ser um estudo sueco de 2020 que analisou 4 milhões de pessoas. Aí a gente tem que dar um desconto do tempo, porque eles analisaram nascidos entre 1973 e 2013. Então, na história tanto dos diagnósticos de transtornos mentais, como na própria neonatologia, muita coisa mudou, né? Mas eles viram que para prematuros com idade gestacional entre 22 semanas e 27 semanas, a incidência de TEA era em torno de 6,1%. Então, como eu falei, quanto mais prematuro, maior o fator de risco. Não quer dizer que a prematuridade, gente, seja uma causa. A prematuridade não é causa do autismo, e eu vou pontuar, mas é um fator de risco que faz aflorar uma predisposição genética. Então, viu-se que quanto mais precoce a prematuridade, o nascimento, maior o fator de risco. E culminando com a incidência, né, de 1,9% naqueles que tiveram idade gestacional de 34 a 36 semanas, que seriam os pré-termos tardios, né, a 37 incompletas. Então, 6, em torno de 6%, os extremos prematuros, e o pré-termo quase 2%. E o termo é 1,4%, né? A incidência na Suécia nesse período. Hoje a gente sabe que está aumentando, principalmente se você for ver estatísticas norte-americanas recentes, que bota até de 1 em 30%, que seria algo em torno de 2,2%. Então, assim, independente de números exatos, a gente sabe que a prematuridade é um fator de risco, né? Para diversas alterações, né? Tanto neurológicas como do ponto de vista imunológico, gastroenterológico, respiratório. Então, precisa ter o acompanhamento adequado, né? Com um pediatra especializado no acompanhamento de prematuros, que vai ser, como eu falei, o maestro dessa orquestra e vai poder encaminhar de forma adequada a quem precisa ser acionado para poder ajudar a família a enfrentar essas situações da melhor maneira possível. Quer complementar mais alguma coisa, Jéssica? Quando o bebê nasce assim muito prematuro, né, com peso muito baixo, aí os pais já imaginam, poxa, vai ficar bastante tempo internado. Ele sempre, a primeira coisa ali na UTI, não sei se tem muitos pais de prematuro. Aliás, quem for pai de prematuro aqui ou mãe de prematuro, coloca ali um coraçãozinho só para eu saber, Ah, vou tá? botar o Se meu tem, coração. se tem muita gente que tem, né, que se identifica com isso aqui na live. Então, lembra na UTI, quando vocês vêm visitar o bebezinho, vocês perguntam assim, doutora, ele vai sair dessa? Olha, você pode ter certeza que em qualquer lugar do Brasil, né, qualquer UTI, tudo que os profissionais querem e vão trabalhar para isso é para que o seu bebê tenha alta, né? E a gente vê isso todo dia quase, a gente dá alta para os bebês, né? Cada um em uma situação, claro, mas graças a Deus a gente está conseguindo melhorar, né? Eu acredito que é,
em todos os grandes centros estejam acontecendo isso. Então, a partir do momento da alta, essa sua angústia, né, doutora, mas ele vai conseguir se desenvolver? Muita coisa, o tempo que vai dizer para gente, né? E o que a gente pode fazer, tanto como pais quanto profissionais, é direcionar da melhor forma possível. É investir o que for possível, em tempo, principalmente em tempo, porque muitos desses bebês vão precisar de uma maior estimulação, né? Até de mais atenção, mais amor. E a gente vê bebês que foram muito prematuros hoje, que se desenvolveram e a gente não consegue notar a diferença Uhum. dessa criança para uma criança que não foi prematura. Por que que isso aconteceu, né? O que houve para a gente não notar mais diferença? Com certeza houve uma família que acreditou nessa criança, né? Houve um belo trabalho profissional, houve uma bela estimulação precoce, né? Muito investimento de tempo e com certeza uma ótima resposta do paciente, né? Porque às vezes acontece tudo isso de bom, toda essa estimulação excelente e o paciente não responde como a gente gostaria. Então, a resposta certa é o tempo que vai dizer. Agora, o que eu posso fazer nesse tempo? Aí é o meu melhor, né? É o meu melhor conteúdo, é o meu melhor trabalho, é o melhor do meu tempo. E é essa parceria que o pediatra, né, os profissionais e a família têm que ter. Cada um dá o seu melhor. E aí a gente espera que também o bebê, a criança, responda. Né? Se responder de forma positiva, tudo bem. Se não responder tão bem assim, nós vamos continuar dando o nosso melhor, porque é assim que eu acredito que a gente vai fazer a diferença no mundo. É sempre trabalhando da melhor forma possível. Nossa, Jéssica, você transmite de um jeito que afaga a gente, né? Transmite seu conhecimento de um jeito que deixa a gente mais esperançoso. Minha esposa foi prematura, né? Numa época, né, que tinham poucos recursos, mas tudo deu certo. Temos dois meninos, né, que nasceram pré-termos tardios e foi todo aquele alvoroço na nossa vida, mas estamos, né, indo bem, né? E eu espero que todas as famílias que têm a oportunidade de passar por suas mãos, né, estejam indo muito bem também, né? Eu agradeço imensamente você ter vindo aqui e se disposto a falar, a explicar tudo direitinho, a deixar abertos os seus dois perfis, né, que é a minha pediatra e pediatra de prematuros. Então, quem pôde assistir, quem pôde degustar um pouquinho, aparece lá no perfil doutora Jéssica. Qualquer dúvida, ela está disposta a responder, e eu também, caso seja da minha área. E acredito que a dona Emanuele e seu esposo estão te aguardando, assim como minha esposa está me aguardando, meus dois pequenos aqui também. E eu estou satisfeitíssimo. Você tem alguma coisa para acrescentar, suas últimas palavras nessa live? Eu quero agradecer, né? Eu estou começando o perfil agora, né? Então, me mostrando agora esse lado aí de médica de prematuro, eu praticamente estou começando aqui na internet, embora eu já fale bastante aí de criança, lá no outro perfil. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a confiança de vocês e o que vocês tiverem de dúvida, pode me escrever lá, porque eu leio tudo, tá? E eu procuro transformar em post para todo mundo ter acesso, tá? Então, eu acho que isso, eu contei a minha história lá para vocês, né? Tem um destaque só falando da minha história, porque a minha história também, além de médica, eu sou mãe de bebês prematuros, né? Uhum. E bebês que eu não esperava, né? E que não responderam como a gente gostaria, né? Por isso que eu tenho essa experiência para transmitir para vocês, né? Às vezes, por melhor que você seja,
o bebê não responde como você espera. E isso não diminui o amor. Isso não faz de nenhum pai, de nenhuma mãe menor ou pior do que os demais, tá? O amor sempre ele continua, né? E você parece que você até ama mais, né? Quando você precisa se doar mais, né? Exato. Então, estou aí aberta para vocês, gente. O perfil cresce e conforme a gente vai trabalhando mais nele, e pode vir que eu tô bem empolgada, estou bem animada. Valeu, vamos tocar em frente. Parabéns. Uma boa noite, pessoal. Boa noite, Jéssica. Boa Tudo de noite, bom. obrigada, Muito gente. obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.